Olá, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou o projeto de lei que proíbe a instalação de obstáculos como pedras e estacas nos espaços de uso público para afastar as pessoas em situação de rua. O relator da proposta na Câmara é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que participa com a gente desse Palavra Aberta. Seja bem-vindo, deputado. É um prazer para mim voltar a falar com vocês aqui do Palavra Aberta. Deputado, por que é importante fazer constar em lei a colocação de obstáculos que afastam as pessoas dos espaços públicos, ou melhor, a proibição, desses obstáculos que afastam as pessoas dos espaços públicos? Porque é necessário nós termos cidades mais humanas, cidades mais acolhedoras. Ninguém deseja que uma pessoa more na rua. Ninguém deseja que ela durma debaixo de um viaduto ou de uma ponte. É desejável que cada pessoa tenha o seu lar, tenha o seu teto, tenha a sua casa. Mas existe uma situação de fato no Brasil. Há uma quantidade enorme de pessoas em situação de rua. Aqui em São Paulo, estima-se que são dezenas de milhares de pessoas em situação de rua. São pessoas muito vulneráveis. E nós não podemos admitir que a cidade ela seja agressiva, hostil a essas pessoas. Dói no coração ver, debaixo de uma ponte ou de um viaduto, objetos pontiagudos, formações que estão ali apenas para impedir que alguém que precisa viva em algum instante naquele local. Se a lei tem que ser modificada para que isso pare de acontecer, nós faremos a mudança. É isso que está proposto no projeto de lei, que é do senador Fabiano Contarato, que já foi aprovado no Senado e que está batizado como Lei Padre Júlio Lancelotti, porque o Padre Júlio é seguramente uma das principais referências entre aqueles que combatem a aporofobia no Brasil. O deputado, o senhor mencionou aí o Padre Júlio, que é da Pastoral do Povo da Rua, que tem uma atuação assim nesse sentido, e eu vi também que esse termo arquitetura hostil foi criado também por um arquiteto britânico, Ben King, o que significa que essa prática de afastar as pessoas não existe só no Brasil, Então eu pergunto o seguinte, pode-se dizer que há uma tendência também em outros países de tornar esses espaços mais acessíveis? Seguramente que esse é um debate internacional. Agora, é também certo que no Brasil a proporção de população em situação de rua está crescendo e num patamar acima de outras grandes metrópoles internacionais. As nossas cidades estão num patamar acima disso. Tanto que é curioso que existe um documento que as Nações Unidas apresentou sobre direitos humanos no mundo inteiro, chamado Revisão Periódica Universal, em que há metas para vários planos do campo de direitos humanos. E não há um tratamento específico para a população em situação de rua, porque não é um fenômeno universal. Mas, no caso do Brasil, é um fenômeno muito importante. E grandes cidades do mundo também vivem isso. Se você for a Nova York hoje, por exemplo, vai perceber o crescimento da população em situação de rua de modo muito impressionante. Então, é bem importante que nós tenhamos essa sensibilidade, nós tenhamos a capacidade de entender que a mudança proposta no Estatuto das Cidades, introduzindo uma nova diretriz para políticas de desenvolvimento urbano, fará com que o Brasil possa, aos poucos, superar esse ambiente hostil para a população em situação de rua, a partir da sua própria arquitetura. Deputado, agora tem pessoas que também criticam essa proposta, que alegam, por exemplo, que em vez de proibir esse tipo de obstáculo, o importante é tirar a população da rua, criar formas, por meio da assistência social, de criar outros espaços para que essas pessoas possam ocupar. Como é que o senhor responde a essas críticas? Eu não tenho a menor dúvida que ninguém merece viver na rua, por opção pura e simplesmente. As pessoas têm que ter o seu teto, a sua casa, o seu lar, assim como tem que ter uma comida na mesa, tem que ter emprego, tem que ter acesso à cultura, esporte, a lazer. A sociedade que eu sonho, a sociedade pela qual eu luto, é uma sociedade de direitos para todos. Mas existe uma situação de fato, que é dezenas de milhares de pessoas morando nessa condição. E são muitos fatores. São fatores psicossociais, fatores familiares, fatores de saúde, que determinam a condição dessas pessoas. A pior solução é sermos agressivos contra essas pessoas. A sociedade deve acolher essas pessoas e encontrar, a partir de um diagnóstico preciso
das condições que a levaram até essa situação um caminho de saída. Não é, fechando o acesso a praças, impedindo a estada em lugares de proteção, que nós vamos garantir direitos para essas pessoas. Então, não tem a menor dúvida que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É necessário enfrentar esse drama social. E políticas sociais são muito importantes, mas, ao mesmo tempo, é necessário medidas emergenciais de acolhimento, que inclui os espaços públicos, os espaços livres. E é esse o sentido de combater a porofobia, é o sentido de combater a arquitetura hostil nas cidades do Brasil. Deputado, para a gente finalizar rapidinho, eu queria que o senhor falasse da expectativa de votação. A proposta foi aprovada aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Vai para o plenário agora? Sim, eu, inclusive, pedi ao presidente Arthur Lira, através do meu líder, da minha bancada, Renildo Calheiros, que essa proposta, que está pronta para apreciação no plenário da Câmara, seja incluída no esforço concentrado que deve acontecer nas próximas semanas. No finalzinho de agosto, começo de setembro, haverá um esforço concentrado na Câmara dos Deputados e eu fiz um apelo ao presidente Arthur Lira que esse tema entre na pauta. É uma proposta que não tem impacto orçamentário, não tem impacto econômico. Nós conseguimos construir um ambiente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela sua aprovação por unanimidade, e eu tenho certeza que, se o plenário da Câmara tiver a oportunidade, eles vão aprovar esse projeto de lei. Espero que seja sancionado o quanto antes para nós melhorarmos o ambiente das nossas cidades. Há, inclusive, um abaixo-assinado recolhendo apoio na internet, um abaixo-assinado que eu peço o apoio de quem nos acompanha nesse momento, que assine esse abaixo-assinado para que nós tenhamos a lei Padre Júlio Lancelotti votada na Câmara dos Deputados e, assim, termos cidades mais humanas. Espero que seja já no próximo esforço concentrado, portanto, em algumas poucas semanas. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente no Palavra Aberta. Eu é que agradeço a oportunidade e vamos lutar muito para termos aprovado rapidamente a lei Padre Júlio Lancelotti. Eu conversei com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, sobre a proibição da chamada arquitetura hostil nas ruas e nos espaços públicos. Até a próxima.